O caso de D.B. Cooper é um daqueles mistérios que vai fazer você questionar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo. Como um homem comum conseguiu sequestrar um avião, exigir um resgate milionário, saltar de paraquedas no meio da noite e desaparecer sem deixar rastros? O mais curioso disso tudo é que, mesmo após mais de 50 anos, ainda existem mais perguntas do que respostas. Será que o governo sabe algo que está escondido? E se o caso de D.B. Cooper for apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior? No dia 24 de novembro de 1971, um homem chamado D.B. Cooper embarcou em um voo da Northwest Orient Airlines, saindo de Portland em direção a Seattle. Com um terno bem alinhado e óculos escuros, ele parecia mais um empresário comum, mas sua atitude logo provou o contrário. Sentado na última fileira, ele entregou um bilhete discreto à aeromoça, onde, com uma frieza assustadora, revelou que carregava uma bomba em sua mala. A exigência? Um resgate de $200 mil em notas pequenas, 4 paraquedas e combustível para o avião seguir viagem. Um plano que parecia saído diretamente de um roteiro de filme. E é exatamente isso que torna esse caso tão intrigante e envolvente. Enquanto os passageiros seguiam a viagem sem desconfiar do que acontecia, os tripulantes estavam mergulhados no medo e na tensão. Afinal, como lidar com uma ameaça que poderia explodir tudo a qualquer momento? D.B. Cooper, calmo como se estivesse numa reunião de negócios, ditava as regras. Um episódio que, desde o início, deixou autoridades perplexas. Seu comportamento era calculado, mas ao mesmo tempo cercado por um mistério medonho. Enquanto D.B. Cooper mantinha sua postura fria e controlada, a companhia aérea e o FBI entraram em ação para lidar com a situação sem provocar pânico. A estratégia era clara: atender às exigências do sequestrador, mas sem perder o controle da operação. O dinheiro do resgate foi rapidamente reunido, uma soma em notas marcadas para facilitar rastreamento, enquanto os paraquedas eram entregues conforme o pedido. O avião pousou em Seattle e as autoridades, temendo o pior, seguiram à risca o plano do sequestrador, na esperança de garantir a segurança dos passageiros. A coordenação entre a companhia e o FBI parecia quase cirúrgica, mas era evidente o clima de tensão. O mais intrigante era como Cooper parecia estar sempre um passo à frente, como se tivesse previsto cada movimento. Ele não demonstrava hesitação, mantendo um controle assustador da situação. A essa altura, o FBI sabia que estavam lidando com alguém que conhecia as brechas do sistema e que usava isso a seu favor. Ainda assim, o mais curioso estava por vir. O desembarque seria o próximo ponto crítico. Enquanto D.B. Cooper mantinha sua postura fria e controlada, a companhia aérea e o FBI iniciaram uma operação que parecia digna de um verdadeiro arquivo secreto. Eles sabiam que o perigo era real e que qualquer movimento errado poderia custar vidas. O dinheiro do resgate foi rapidamente reunido. Quando o avião pousou em Seattle, a tensão atingiu seu ápice. D.B. Cooper permitiu que os passageiros desembarcassem em segurança, mas manteve a tripulação como refém, garantindo o controle da situação. O dinheiro do resgate foi entregue exatamente como ele exigiu, junto com os 4 paraquedas. O momento era assustadoramente meticuloso. Cada ação era medida. Cada passo parecia ensaiado. O mais curioso era o ar enigmático de Cooper, que parecia estar jogando um jogo muito maior, envolvendo um medo calculado e uma frieza impressionante. Enquanto isso, o FBI acompanhava cada detalhe, acreditando que a troca era a chance perfeita para desmascarar o misterioso sequestrador. Mas Cooper não deu brechas. Ele analisou o dinheiro, verificou os equipamentos e ordenou que o avião fosse reabastecido. Sua postura, que misturava calma e autoridade, era quase hipnotizante.
É aqui que o caso começa a se tornar ainda mais intrigante e envolvente, com as decisões de Cooper pavimentando um caminho para o que seria o grande momento da sua fuga. Após a decolagem, D.B. Cooper revelou o verdadeiro ponto-chave de seu plano. Ordenou que o avião voasse em baixa altitude e velocidade reduzida. Em algum momento entre Seattle e Reno, ele abriu a porta traseira e saltou com os $200 mil, desaparecendo na escuridão. Esse salto é o que torna o caso tão intrigante e medonho. Como um homem poderia sobreviver a um salto tão perigoso, carregando uma quantia tão pesada em uma noite gelada e sem rastros? A mistura de coragem e mistério envolveu o FBI, que ficou de mãos atadas, tentando decifrar como alguém poderia simplesmente evaporar assim. As investigações avançaram, mas as descobertas foram frustrantes. Nenhum corpo, nenhum equipamento e quase nenhum dinheiro foram encontrados. Apenas algumas notas surgiram anos depois, enterradas em uma área próxima ao rio Columbia, aumentando ainda mais o caráter curioso e inexplicável do caso. A teoria de que D.B. Cooper poderia estar ligado a algo maior, como grupos secretos ou até mesmo os Illuminati, ganhou força. Afinal, como um homem comum seria capaz de executar um plano tão assustadoramente preciso? O que parecia um simples sequestro se transformou em um dos maiores mistérios não resolvidos da história. O mistério em torno de D.B. Cooper foi alimentado ainda mais por especulações de que o caso poderia ter raízes muito mais profundas do que apenas um sequestro. O FBI, mesmo com todos os recursos à disposição, não conseguiu encontrar respostas concretas. O fato de Cooper ter desaparecido sem deixar vestígios fez com que muitos questionassem a versão oficial dos eventos. O governo dos Estados Unidos, no entanto, sempre pareceu relutante em abrir arquivos completos sobre o caso, o que só alimentou as teorias de conspiração. Seria possível que Cooper estivesse ligado a algum grupo secreto, como os Illuminati, que orquestraram essa fuga espetacular com um objetivo muito maior? Essas teorias nunca foram comprovadas, mas o enigma permaneceu, crescendo com o tempo. O FBI, ao investigar, se deparou com um caso tão fechado que parecia ter sido feito sob medida para evitar qualquer rastreamento. O mistério e o medo aumentaram à medida que surgiam novas perguntas sem respostas. E enquanto o governo mantinha sua postura, muitas pessoas começaram a acreditar que a solução real do caso estava escondida em algum arquivo secreto, longe dos olhos do público. O que parecia ser uma fuga ousada e brilhante se transformou em algo ainda mais intrigante, com camadas de medo e mistério se sobrepondo ao longo dos anos. Se você quer se aprofundar mais em mistérios como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando esses casos fascinantes. O conhecimento está ao seu alcance, basta querer descobrir mais.